Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius e hoje a gente vai ter a nossa aula aqui de panificação, tá? Aula do pão caseiro, tá? A gente vai começar aqui com uma preparação bem básica que vai servir aí de alicerce para todas as outras preparações, tá? Para todas as outras receitas que a gente vai fazer adiante, tá? Gente, primeira coisa, antes de mais nada, antes de começar a colocar a mão na farinha, queria falar um pouquinho sobre a didática da panificação, tá? Panificação envolve muita paciência, tá bom? Primeira coisa que eu queria que vocês aprendessem é ter paciência, tá? Para produzir os pães, para poder deixar a massa fermentar, deixar ela crescer. Então, a primeira lição aí para a gente começar essa matéria bem legal é ter um pouquinho de paciência, tá? Outro detalhe muito importante é na qualidade dos ingredientes que nós vamos utilizar, tá bom? O tipo e a qualidade de cada um desses ingredientes ela vai ser essencial para o seu resultado final, tá bom? Então, existem alguns tipos de farinhas, outros tipos de fermentos e manteigas ou azeites que são de melhor qualidade que, consequentemente, vão te render um pão melhor, tá? Vão dar um resultado muito mais bacana para você. Então, eu vou estar falando sobre cada tipo de ingrediente aqui, os tipos de fermento, os tipos de farinha ideais para estar se utilizando, tá bom? Bom, a primeira coisa é falar sobre o nosso ingrediente principal, né, que compõe a maior parte da nossa receita, que é a farinha de trigo, tá? Primeira coisa, gente, para se fazer um bom pão, a gente vai precisar de uma boa farinha de trigo também, tá? Então, um tipo de farinha que seria o ideal assim, para a gente estar fazendo esse tipo de pão caseiro, entre outros, né, o baguete, o pão francês, é a farinha tipo 00, tá? Conforme está no material didático de vocês, está no livro, está explicando lá sobre cada tipo de farinha. A farinha 00 ela é uma farinha mais fina, tá? Ela contém um teor de cinzas muito menor do que uma farinha comum, tá? Então, sempre que for fazer o pão, se vocês puderem comprar desse tipo de farinha 00, é melhor. Não é uma farinha muito fácil, né, muito comercial de se encontrar em qualquer mercado. Normalmente essa farinha 00 você vai encontrar mais com um distribuidor já de padarias, né, ou em grandes mercados. Tem que dar uma procurada aí certinho para encontrar esse tipo de produto. Mas ele é o mais indicado, tá? A nível profissional, tá, em larga escala, ele produz ótimos resultados, tá bom? Então, primeira coisa, aí uma farinha de qualidade, tá? Uma farinha 00. Caso você não encontre uma farinha 00, opte pela aquela que não seja, digamos assim, a mais barata, tá? Vai atrás de uma marca que seja mais conhecida de mercado, que já tem na embalagem ali, ó, uma farinha fina, especial, né, para panificação, que ela já vai te dar um resultado melhor, tá? A farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, tá? Elas contêm propriedades que vão ajudar ali, tá? Nos catalisadores de fermentação da farinha, tá bom? Então, depois da farinha, eu queria falar sobre a água, tá? Que tipo de água que seria o ideal aqui para a gente tá utilizando para fazer a produção de pães, tá? Primeira coisa, uma água mineral, tá? Nunca procure usar qualquer água suja aí, né? Uma água de qualquer torneira. Se você puder usar sempre água mineral, é o mais indicado, é o correto, tá? Que seja uma água limpa, né? Totalmente isenta de micro-organismos e, enfim, que seja uma água bem pura, tá? E a temperatura dela é uma outra coisa também que influencia muito aqui no nosso pão, tá? A temperatura ideal para se fazer qualquer tipo de pão, ela não pode ser uma água nem muito gelada e nem muito quente, tá? O uso de água morna ou água quente, que algumas pessoas aí acabam utilizando para adiantar o processo de fermentação, ele vai contra o processo natural do nosso pão, do nosso fermento. Então isso, se por um lado acaba otimizando o tempo, ele acaba diminuindo a qualidade do seu pão, tá? Então eu aconselho sempre a usar água a temperatura ambiente, tá? Água da torneira, assim, água a temperatura ambiente lá filtrada, ela já está numa temperatura
de aproximadamente, aí vai variar de acordo com a região, né? Mas de 25 a 28 graus, tá bom? Que daí já é uma temperatura legal. Se for um dia muito quente, tá? Aí procura deixar a água um pouquinho na geladeira lá, se você tiver um termômetro para poder medir a água ali. Utilizando a água a uma temperatura de 26, 28 graus seria o ideal, tá bom? Então, fica a segunda dica aí da questão da água, tá? Manteiga. Nem todas as receitas de pães vai a manteiga, né? Ou no caso do pão italiano, que a gente, em vez de manteiga, a gordura que nós vamos utilizar vai ser o azeite, tá? Mesma coisa, gente. Sempre procurar utilizar um produto de qualidade, um produto que seja assim comercialmente conhecido, tá? E nunca opte por margarina, tá? Para utilizar aqui nos pães a gente sempre vai usar manteiga mesmo, tá? Porque a manteiga é um produto de origem 100% animal e a margarina ela contém algumas gorduras hidrogenadas que não fazem muito bem para o organismo e também de questão de sabor também ela não é muito agradável, tá? Então aqui para as nossas receitas a gente vai sempre utilizar manteiga, nunca margarina, tá? Outro agente muito importante aqui para o nosso pão vai ser o fermento aqui, tá? O melhor tipo de fermento a se utilizar vai ser o fermento biológico fresco, tá? Existe no mercado o fermento biológico seco e o fresco, tá? Gente, para pão, tá? Para panificação a gente nunca vai usar fermento químico ou, né? Aquele fermento, aquele branquinho em pó que a gente costuma utilizar aí para fazer bolos, né? Esse é um outro tipo de fermento para outra finalidade, tá? Para se fazer pão, o melhor a ser utilizado é o fermento biológico fresco, tá? Normalmente você encontra em bons supermercados, tá? Se você não encontrar em nenhum supermercado, você pode ir até uma padaria e pedir lá, amigo, vê um pouquinho lá desse fermento fresco que vocês usam para fazer o pão, que lá eles vendem, não é muito caro, não é muito difícil de achar e ele dá um resultado excelente para o seu pão, tá? Existe uma diferença básica entre o fermento biológico fresco e o seco, tá? Porque o fermento biológico seco, como ele é desidratado, ele é um pouco mais forte, né? Ele é um pouco mais concentrado que o fermento biológico fresco. Então, se você for utilizar o fermento biológico seco, olha só, isso é muito importante. Vocês vão usar 1/3, tá, do peso total. Todas as nossas receitas, tá bem indicado lá, fermento biológico fresco. Se você for utilizar o seco, você vai diminuir essa quantidade. Você vai usar 30% da receita. Vamos supor, numa receita lá, a gente vai usar 10 gramas de fermento biológico fresco. Se você não conseguir encontrar o fresco, né, e for comprar o fermento biológico seco, você vai usar só 3 gramas, ok? Então isso é via de regra. Se você utilizar na mesma proporção, o seu pão ele vai ficar com excesso de fermentação, ele vai ficar ácido, tá? Ele vai adquirir uma cor um pouco alaranjada, assim, um pouco de cor bege, assim, e vai ter um cheiro meio estranho, ele vai ter um cheiro muito ácido. Então ele vai ter uma fermentação além do necessário, tá bom? Então gravem isso. Fermento biológico seco vocês vão utilizar sempre em menor proporção, tá? Só 30%. Fora esses dois tipos de fermentos aí, existe o melhor ainda, que é o fermento caseiro, né? A pasta madre ou o fermento de litro, né? Existem vários tipos de fermentos aí que a gente pode estar produzindo, né? Uma levedura que nós mesmos criamos ela, né? A gente vai estar aprendendo a fazer esse tipo de fermento também, tá? Para a aula de pão italiano. E é muito fácil de fazer, é muito simples. E esse tipo de fermento pode ser utilizado também para qualquer tipo de pão, tá? Mas para as nossas receitas aqui, para ter um resultado rápido, tá? Para você que decidiu fazer o pão de uma hora para outra aí no final de semana, eu recomendo estar utilizando sempre o fermento biológico fresco, tá bom? E fora isso, gente, açúcar refinado, um sal também sempre, busque usar um sal fino, tá? Nunca usar sal grosso. Além desses ingredientes, qualquer outro tipo de ingrediente que nós formos utilizar para alguma receita, sempre procure usar aquele que seja de uma qualidade boa, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira etapa do nosso pão vai ser o polish, tá? Polish, gente, é uma pré-fermentação, tá? Um pré-preparo do nosso fermento
para estar agindo já na nossa massa, tá? Existem vários tipos de pré-fermentações, tá? Existe a biga, existe a esponja e existe o polish, tá? O polish é aquele mais simples, tá? O mais fácil de se fazer e o mais rápido. Ele dá bons resultados para o pão, tá? Ele vai garantir uma maciez, uma certa crocância para o pão e ele não necessita de muitas horas de preparo. Então, por isso que eu prefiro estar sempre utilizando o polish, ok? Como que a gente vai fazer o polish? Primeira etapa, tá? Num bowl limpo, nós vamos usar aqui, para essa receita, as 20 gramas de fermento biológico fresco, tá? Como vocês podem ver, a gente sempre encontra ele em forma de tablete, tá? Então, para facilitar a dissolução dele aqui na minha massa, eu vou dar uma quebrada nele assim, tá? Eu vou dar uma esfarelada assim, usando as mãos, para facilitar a mistura dele depois no meu polish, ok? Então, vou pegando aqui o fermento e vou esfarelando ele, tá? Se tiver algum pedaço um pouco maior, procura dar sempre uma quebrada nele, tá? Para que ele fique de maneira bem uniforme. Feito isso, a gente vai acrescentar mais ou menos 30 ml de água, tá? Vai depender de acordo com a receita. É só uma quantidade necessária, gente, para dissolver o fermento, tá bom? Não precisa ser muito mais que isso. Então, coloquei um pouquinho de água aqui, eu vou misturar, tá? Vou dissolver aqui esse fermento usando uma colher. Ele vai ficar com uma textura aqui, ele vai ficar com uma aparência meio bege, tá? Parecendo um leite de soja, assim. Assim que tiver dissolvido bem aqui o nosso fermento, eu vou colocar as 10 gramas de açúcar, que está na receita, ok? E 2 colheres de sopa de farinha, ok? Qual que é a função dessa farinha e desse açúcar no polish? Eles nada mais são do que um alimento para o nosso fermento, tá? O açúcar, né, a glicose, ele vai servir para a própria fermentação. Porque como aqui a gente está trabalhando com micro-organismos vivos, né, o resultado da fermentação vai ser gás carbônico, né, e os próprios açúcares que vão servir de alimento para esses nossos micro-organismos. Então, seja a proteína que contém na farinha, né, a amilase e a amilanina, que os açúcares vão servir de alimento para o nosso fermento, que vão posteriormente ser transformados em gás carbônico, que é aquilo que vai fazer com que o nosso pão cresça, tá? Que ele infla. Então, posto aqui os dois ingredientes, tá? Eu vou procurar misturar muito bem eles. Feito isso, tá? Não precisa ficar horas aqui mexendo, só até ele dar uma diluída aqui na maior parte da farinha e do açúcar. Feito isso, nós vamos cobrir agora o nosso bowl com um plástico filme, tá? Uma película transparente, e deixar ele fermentar, ele começar a crescer. Essa já é a primeira etapa da nossa fermentação, tá bom? O melhor local para deixar o nosso polish fermentar seria um local morno, tá? Não muito quente nem muito gelado. Eu gosto de colocar dentro do forno, só com a luzinha ligada ali, porque ali ele já vai estar numa temperatura aí de 30, 32 graus, tá? Não pode ser muito mais quente do que isso, porque senão a gente vai acabar matando esses micro-organismos, tá? Então, eu vou deixar esse fermento aqui, eu vou deixar esse polish dentro do forno com a luz ligada ali por aproximadamente 15 a 25 minutos, tá? Até ele começar a espumar, o fermento ele vai começar a se alimentar desse açúcar e dessa farinha, ele já vai criar ele vai ficar com um aspecto espumoso, tá? Quando ele tiver com esse aspecto, é porque o nosso polish está pronto para ser utilizado, tá bom? Então, só um minutinho que eu vou levar o meu polish ali e já nós voltamos.